Bom dia, vereador Walter. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Azul Cidades. Tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Azul. É sempre um prazer estar aqui debatendo e trazendo as discussões da Câmara Municipal de Americana. E acredito que você está aberto, né, Walter? Tranquilo, Marcelo. Caso algum vereador da base do prefeito queira estar aqui para a gente poder entender um pouco a proposta, discutir, acho bacana debater. Isso é democracia. Seria muito bacana, muito legal que a gente pudesse ter os dois lados aqui. Para mim não tem problema nenhum, Marcelo, é só marcar a data e o horário, eu estaria aqui presente. Eu não combinei nada com você, mas eu tinha certeza que esse seria aí o seu posicionamento, porque você gosta também, assim como a gente, do debate, tem que debater, e o momento de envolver, né, a nossa sociedade é justamente agora, né, Glaucio? É muito importante levar esse tipo de informação pro americanense, uma vez que aprovado lá na Câmara, é irreversível. Aconteceu isso com o lixo, nós não conseguimos reverter a situação de Americana receber o lixo das cidades vizinhas, que é um prejuízo danado para o nosso município, e isso pode acontecer também com o Departamento de Água e Esgoto, já que se fala em uma concessão do esgotamento, que é apenas do esgoto da nossa cidade, passar isso para uma concessionária, passar isso para iniciativa privada, que ela visa lucro, todo mundo sabe disso. Iniciativa privada, ela não preza tanto a prestação de serviço como o poder público deveria estar prezando hoje. Ela preza mais lucro para poder distribuir entre os seus acionistas, seus proprietários, e nós estamos falando de um serviço essencial, de um monopólio, onde nós não podemos escolher de quem compramos a água, nós não podemos escolher para onde nós levamos o nosso esgoto. É um equívoco danado num trabalho, num serviço como o esgoto, a água de Americana ser passada para iniciativa privada. Bom, Walter, 2 pontos que a prefeitura, que a administração americanense bate muito para que se tenha essa proposta em discussão e aprovada para o chamado contrato de concessão de terceirização ao esgoto da cidade. Um dos pontos é o TAC, o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, porque, segundo a prefeitura, existem várias cobranças que estão sendo empurradas, essa discussão com o tempo, mas chegou num momento que não dá mais para que a administração empurre isso. Ela tem que se adequar ao que se exige o Ministério Público. Recentemente, nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde o próprio promotor disse o seguinte, em algumas palavras para que o munícipe entenda, olha, nós não estamos pressionando a prefeitura, não existe pressão por parte do Ministério Público para que a prefeitura hoje defenda essa proposta. Uma outra situação, e aí até o Wellington Rezende colocava muito bem, e foi muito nessa linha que você bate, olha, empresa terceirizada nenhuma vem para a cidade, para o município, para ter prejuízo. Essa história de que, mas eles irão investir milhões de início, assim que assumirem o esgoto da cidade, vai ter um alto investimento. Olha, se vai ter um alto investimento, eles vão esperar um retorno em cima disso, não vai não, Walter? É perfeito. O promotor, ele foi cirúrgico nas palavras. Ele falou assim, que a concessão, ela tem risco. Não significa que a empresa que virá para a Americana vai resolver o problema de Americana. E é muito importante deixar bem claro, Marcelo, que o que é TAC? É um termo de ajustamento de conduta. Há mais de uma década, o Ministério Público do Meio Ambiente, ele vê problemas em relação ao tratamento de esgoto da cidade de Americana. Então, há décadas, ele vem cobrando o município. Inclusive, na pré-campanha, na campanha eleitoral de 2020, o prefeito atual, ele falava muito sobre isso, porque o DAI é superavitário, porque o Omar vem construindo reservatórios, porque o DAI ele tem a possibilidade de investir, de resolver os problemas, e que ele era contra a concessão, e que a concessão poderia dobrar e até triplicar a conta do munícipe de Americana. E aí, de 2 anos e meio passado, pela administração do Chico Sardelli, eles não fizeram nada, absolutamente nada. Então o promotor, ele apenas está cumprindo o serviço dele. Eu venho avisando há mais de 10 anos, para que se tome providências em relação ao esgoto, ao tratamento de esgoto, à ineficiência do tratamento, e não fizeram nada.
Não fizeram absolutamente nada. E agora que o Ministério Público está cobrando, ele pega e resolve passar para a iniciativa privada. Isso é um equívoco, isso é jogar para a torcida praticamente, porque isso que vai refletir no lombo do consumidor. E eu não falo só do consumidor da residência lá, da minha casa, da sua casa, mas como na economia do município como um todo, porque nós temos indústrias que dependem da água, nós temos comércios que dependem da água, até a horta, Marcelo, ela não paga o esgoto, mas ela paga a água, e esse aumento vai refletir inclusive na água também, porque o esgoto, ele é 100% do valor da água. Então se a gente paga R$50 hoje de água, nós pagamos R$50 de esgoto. Inclusive, olha só de onde vem a ineficiência da administração pública. Eles, o ano passado, eles contrataram uma empresa para poder revisar o plano de saneamento do nosso município. O plano de saneamento, o que é o plano de saneamento? É o que o município tem que fazer nos próximos 30 anos, 35 anos, eu não lembro se são 30 ou 35 anos. Mas é o que o município tem que fazer para se adequar ao crescimento populacional, ao crescimento industrial e econômico. É uma previsão. E aí eles resolveram contratar uma empresa, pagaram mais de 1 milhão, se eu não me engano foi 1.700.000, para uma empresa fazer apenas o do esgoto. Então eu acho que lá atrás eles já tinham a ideia de fazer a concessão apenas do esgoto. Entendeu? Essa empresa, ela fez um trabalho e está terminando de entregou o plano agora que inclusive nós estamos discutindo juntamente com a alteração da lei orgânica para se fazer a concessão do esgoto. O plano apenas do esgoto, mas quando a gente fala em plano de esgoto, nós precisamos dos dados do plano de água também. Eles não fizeram o plano de água. Agora, eles estão usando números estimados. Inclusive, lá eles estimam que hoje a Americana perde 50% da água tratada. Quer dizer, aumentou daquilo que estava lá nos planos anteriores, que eram 48%, se eu não me engano. É uma vergonha. Mostra uma ineficiência do poder público, da administração do Departamento de Água e Esgoto, que eu não sei o que eles estão esperando para resolver isso. Hoje a solução de Americana é administração, não é concessão. Nós temos um departamento que tem aí 120 milhões de reais no ano de receita. E nós vamos ter que dividir essa receita com uma concessionária e o município ficar com todo o passivo ainda de RH, porque funcionário público é patrimônio público, você não pode demitir. Então, nós estamos entrando num imbróglio, Marcelo, que daqui 6 meses, um ano e meio, o prefeito vai chegar e vai falar assim, ó, nós também não temos capacidade de administrar a água e nós vamos ter que fazer a concessão da água também. É uma vergonha isso para um município. Inclusive, com esses vazamentos que estão espalhados por todas as cidades, o próprio DAI admite que não tem o que se fazer, né? Porque são tubulações antigas, precisaria ter um alto investimento para trocar essas tubulações de toda a cidade. Será que daqui a pouco eles não vão vir justificar, ó, para fazer isso nós vamos ter que trazer uma empresa terceirizada? O promotor, ele foi muito claro nas palavras dele lá, ele também está entrando com uma ação contra a água de Americana. Porque ele até, lá atrás, ele falou assim, gente, eu não entendo porque que isso aí fala em concessão apenas do esgoto. Ele falou isso lá atrás. Eu sou contra a concessão tanto da água quanto do esgoto. Mas, se você for analisar friamente, se você não tem condição hoje de tratar do esgoto, quem me dera de tratar da água, que é o maior problema, que é o que você aí de casa, munícipe de Americana, vê esparramado pelas ruas, o desserviço que o DAI vem fazendo. Inclusive, eu fiz um trabalho de fiscalização, Marcelo. Nós entregamos ao Ministério Público, há mais de um mês atrás, mais de 104 fotos com endereços, tudo certinho, de serviços que foram efetuados pelo DAI e não teve eficiência alguma. O DAI já teve que voltar lá para refazer ou vai ter que voltar lá para refazer. E isso diariamente vem acontecendo. Nós recebemos no nosso gabinete todo dia reclamações de serviços que foram executados e que não tiveram resultado. Então, isso é desperdício de dinheiro público. São equipes que estão retornando para o mesmo serviço, são máquinas e equipamentos que estão retornando. São horas de trabalhos ali no mesmo serviço que a gente percebe que é sim um desserviço, que é sim um desperdício do dinheiro público, mas infelizmente
diante de uma lei de 2021, o promotor indeferiu. Ele confirma a ineficiência, a incapacidade do departamento. Mas ele cobra a Câmara para que fiscalize. Ele cobra a Câmara, mas é importante Sim. isso que você fala, o Marcelo, porque assim, ó, na Câmara Municipal nós somos em 19 vereadores. E um dos trabalhos mais eficientes que nós temos na Câmara Municipal chama SEI, que é uma comissão especial de inquérito, onde nós temos o poder de chamar para oitivas, para ouvir funcionários públicos, prestadores de serviços. Nós temos praticamente, vamos assim dizer, um papel de polícia para investigar algum departamento, alguma situação. Só que para mim criar essa comissão especial de inquérito, eu preciso de 7 assinaturas. E a gente sabe o trabalho que o prefeito fez na Câmara de ter a maioria na sua base aliada. Então lá hoje, se a gente contar o número de vereadores que a gente pode contar, talvez com uma assinatura para uma comissão, para a abertura dessa comissão, são 4 vereadores dos 19. Então é muito difícil hoje a gente conseguir abrir essa comissão especial de inquérito. Então eu venho fazendo o meu trabalho, eu venho fazendo o trabalho de fiscalização, mas para julgar e para fazer com que o executivo, o erário tome providências, eu preciso do judiciário. Eu não tenho outro caminho. Então é por isso que a gente trabalha junto com o Ministério Público, nós fizemos uma representação e naquele momento eu até pensei assim, não tanto pela improbidade administrativa, que é vedado pela lei de 2021, que quando não há o dolo, quando não há intenção, por exemplo, a incapacidade, a ineficiência, ela não traz o dolo. Porque, vamos assim, não existe a má intenção, existe a incapacidade, a ineficiência. Então, a lei de 2021 protege nesses casos e por isso o promotor indeferiu. Mas eu ainda acredito... Quero pegar um gancho com isso, porque eu estava lendo num portal de notícias da cidade, vou citar aqui também o portal, até porque tudo que a gente critica ou aponta, a gente mostra também o outro lado. O portal da Americana, ele soltou uma matéria esse final de semana. Parece que o leitor é meio induzido a acreditar que quem está passando vergonha é o Walter. Não. Quem está passando vergonha é a Câmara de Vereadores, porque se o próprio promotor aponta que a Câmara deveria fiscalizar esse tipo de coisa e não faz o trabalho, o Walter vai recorrer a quem? Se os colegas não fazem, não cumprem o que se propõe, que é principalmente no aspecto de fiscalização, ora... eu vou gritar para a Justiça, eu vou gritar para o Ministério Público. É isso que você está... Em outras palavras, quando o portal da Americana coloca aqui, ó, MP rejeita a denúncia de Walter e cita incapacidade da Câmara, e aí coloca até uma imagem do Walter sorrindo, como se quem estivesse pagando o mico era o Walter. Não, quem está pagando o mico da história é a Câmara, porque se o promotor, se ele próprio diz aqui, ó, Bonamici também disse acreditar que a Câmara Municipal poderia ser melhor empregada. Ora, o promotor está dizendo, se vocês não fazem a obrigação de vocês, que é fiscalizar esse tipo de situação, por que eu vou aqui cumprir um papel que caberia à Câmara? É isso, né, Walter? Perfeito. Eu não sei se ele colocou na matéria dele também o promotor criticando a administração pública, que é ineficiente e que nós temos vários problemas na cidade. Porque a gente percebe que tem alguns portais aqui no nosso município que são tendenciosos, né? Até lá dentro da matéria, ele até pode trazer a notícia por completo. Mas na chamada da notícia, porque ele sabe que muitos leitores, eles só observam a chamada, então eles fazem algumas matérias tendenciosas para levar o eleitor ao erro, entendeu? E isso, para mim, eu também não vejo com bons olhos. Eu vejo isso como uma maldade, como uma falta de matéria mesmo, uma matéria apenas para ganhar cliquezinhos, curtidinhas, e isso também eu não entro em discussão com esse tipo de matéria. O que vem mesmo ao caso, Marcelo, é que hoje a Americana é ineficiente na administração pública. Se a gente tivesse uma administração competente, hoje a gente não teria que estar terceirizando a administração do Hospital Municipal, da Unacom, da UPA de São José, que hoje o município paga 100 milhões a mais por ano para uma empresa, uma organização social administrar a saúde pública de Americana. Você imagina o que a gente poderia fazer com 100 milhões? Até inclusive na audiência eu falei assim, eles estão se gabando que conseguiram trazer uma emenda de 1 milhão
para cirurgias eletivas. O quantas cirurgias eletivas poderiam ser feitas com 100 milhões? Eu ia entrar nessa questão de outras propostas de terceirização da prefeitura, porque nós estamos, infelizmente, e como disse o Walter, nada contra a pessoa do prefeito, a qual a gente gosta, respeita, o lado da pessoa, do Chico Sardelli, não é nada questão pessoal. E as críticas que eu faço aqui também, a gente não faz nada no campo pessoal. É a imagem e ao trabalho que ele executa enquanto prefeito. O discurso do prefeito Chico Sardelli, na campanha, era outro. E não adianta falar agora, não mudei o discurso. Não, o discurso mudou. A proposta apresentada era outra. Inclusive, o próprio prefeito não cansava de enaltecer a administração passada, dizendo que deixou dinheiro em caixa. Deixou dinheiro, inclusive, no DAI. A própria Maria Giovana esteve aqui nesse microfone também, falando sobre essas discussões de terceirização, e ela falou do que o DAI hoje arrecada, que ainda é uma quantidade financeira muito alta, e que o DAI deveria ter capacidade de investimento. Eu sempre cito aqui Santa Bárbara do Oeste como exemplo. O DAI de Santa Bárbara tem dado saltos de qualidade e tem administrado, tocado a cidade. E aí a gente entraria numa outra discussão, por que o nosso DAI não consegue executar. O DAI foi muito mal empregado, muito mal usado esses anos todos, a gente sabe disso. Quando se tinha necessidade de tirar recurso, vamos acionar a galinha dos ovos de ouro, que é o DAI. Então direcionava para outros setores que tinham dificuldade. Aí é uma outra discussão que a gente entraria. Mas eu queria tocar justamente nesse assunto, Walter, porque a prefeitura está anunciando que veio uma nova unidade, uma nova empresa terceirizada de saúde, uma nova OS, para poder administrar a região lá do Parque da Liberdade, Jardim da Paz. Quer dizer, nós estamos tendo uma onda criada por essa prefeitura de tantos e tantos contratos de terceirização, e o que me preocupa é que o próximo prefeito que vier, independente de quem seja, não vai poder simplesmente dizer, o erro foi cometido pela administração do prefeito passado, eu vou aqui romper o contrato. Não rompe. Ele está colocando hoje a cidade com compromissos de anos e anos assumidos e amarrando o município nesses contratos, Walter. Irreversível. Olha lá o que aconteceu em Sumaré. O prefeito atual, lá o Luiz Delbem, ele está há anos tentando reverter a situação da concessão da água e do esgoto de Sumaré e não consegue. Recentemente, Nova Odessa tem que pagar 26 milhões de reais a uma OS que entrou na justiça, ganhou. Então, quer dizer, eu não consigo, eu já procurei, eu já fiz pesquisa. Se você já fez essa pesquisa e você puder me mostrar também, eu já fiz várias pesquisas no próprio Google. Eu não conheço nenhum município que foi para essa questão de OS, terceirização, contrato daqui, contrato dali, que deu certo, que teve um final feliz. Marcelo, no Brasil e no mundo, 80% das cidades que fizeram a concessão do saneamento voltaram para trás. Isso é comprovado. O saneamento não pode ser terceirizado, privatizado ou fazer a concessão, porque a empresa privada ela visa lucro, ela não visa qualidade de prestação de serviço. E até o promotor ele me corrigiu na última audiência, que eu falei que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada R$ investidos, quer dizer, a cada R$ investido no saneamento, a gente economiza R$ na saúde pública. O promotor falou assim, esse número já mudou já, porque a cada R$ que a gente investe no saneamento, a gente economiza 8 na saúde pública. Dobrou isso, para você ver o tamanho da importância do saneamento na saúde pública do nosso município. Então, hoje, a gente fala em terceirização, agora falando um pouco mais tecnicamente, Marcelo, porque eu estudo muito, eu vou a fundo todos os assuntos que interessam ao poder público. Nós temos hoje a previdência própria aqui no nosso município que chama Meriprev. Quem é funcionário público vai entender do que eu estou falando, mas talvez o município não entenda. E nós temos um número chamado déficit atuarial, que é o que a Americana precisa investir na previdência própria para os próximos anos também, para não deixar os aposentados na mão. Porque nós temos funcionários públicos pagando a contribuição funcional para manter a Meriprev, e nós temos a Meriprev pagando aqueles funcionários as pensões, o funcionário que aposenta, a morte de um funcionário, pagando lá na frente.
Então, se a gente não tem entrada de dinheiro e nós só temos saída de dinheiro do Ameriprev, que é a previdência própria do nosso município, nós vamos aumentando esse déficit atuarial, que ele vai se tornando uma bola de neve e já vai estourar isso, o município não vai ter como pagar. Lá na época do Omar, era 24 milhões, hoje está mais de 100 milhões esse déficit atuarial. E com essas concessões, com a falta de contratação de novos funcionários públicos, que é a manutenção do serviço público, isso aí vai só aumentando e vai criando um imbróglio tamanho lá na frente, que vai ficar para as próximas administrações pagarem. Isso ninguém leva em consideração, ninguém está percebendo o que vem acontecendo na cidade americana. Os problemas são gravíssimos, até a merenda, que era, eu falo assim, ó, time que está ganhando não se mexe. Também debatemos isso. Eu cheguei a discutir lá no começo da administração do Chico, falei, Chico, era interessante que talvez a Americana assumisse também a merenda escolar do Estado, porque o Estado tem um convênio com o município e nós poderíamos municipalizar a merenda das escolas estaduais, trazendo a mesma qualidade de merenda para os estudantes também das escolas estaduais. Até ele falou assim, nós podemos conversar isso com o secretário de Educação do Estado e tal. Aí, de repente, o que ele faz? Ele vem com a privatização, com a terceirização da merenda. O que nós vamos fazer com aquele monte de merendeira, com aquele monte de cozinheira que nós temos aqui dentro do nosso município? Assim aconteceu dentro do Hospital Municipal, que lá dentro da Secretaria de Saúde, Marcelo, tá cheio de funcionário da Fusame lá batendo barriga, que não sabe o que fazer, tá cheio de funcionário da Secretaria de Saúde que trabalhava no hospital e com a terceirização agora não sabe o que fazer lá. Nós só estamos ali aumentando o passivo ali de RH do nosso município, aumentando as despesas com essas terceirizações e ainda bancando empresas privadas aqui com a administração do serviço público, que é sim responsabilidade do prefeito, da Prefeitura Municipal do nosso município. A Prefeitura da Americana tem tanta tara para contratar empresa terceirizada que até uma pesquisa de opinião, 2 anos depois de mandato na cidade, mais de 2 anos, a prefeitura chegou ao entendimento que tem que pagar R$1 milhão para uma empresa terceirizada fazer pesquisa por telefone. Olha, o prefeito Chico Sardelli, ele disse o seguinte, não, o povo não será penalizado. E aí a gente é obrigado a entender de tudo que nós estamos debatendo, discutindo, embora, volto a dizer, eu sou aberto a ouvir novamente o prefeito e os vereadores e qualquer secretário que quiser defender a proposta da prefeitura, nós somos abertos a ouvir e estou aqui com o espaço aberto para mostrar o contraponto que a prefeitura faz nesse caso. Mas uma das coisas que o prefeito faltou com a verdade, eu não vou nem dizer que foi mentira, porque fica deselegante até chamar o prefeito de mentiroso. Mas vamos dizer assim, ele faltou com a verdade quando ele disse que a população não será penalizada, porque não existe mágica. Isso vai ser sentido no bolso do cidadão com o aumento da tarifa do esgoto, Walter Amado. Perfeito. Eu não sei se você se lembra, algumas décadas atrás, a CPFL também era pública, certo? Então nós tínhamos ali uma conta de água muito parecida com a conta de luz. Então ali, se eu gastava ali em torno de R$50 de água, eu gastava ali R$50 de energia elétrica. Hoje, Marcelo, a CPFL está privatizada, é uma empresa chinesa que é dono da CPFL, que também é um serviço essencial, e também nós não podemos comprar energia de quem a gente pode. Agora, graças a Deus, vem aí a energia solar, que dá, ainda assim, o investimento é alto, não é qualquer um que pode comprar esse equipamento, né? Mas hoje, olha onde foi parar o valor da conta de energia elétrica. Isso é o que vai acontecer com a água e esgoto aqui no nosso município, como vem acontecendo em várias cidades do nosso país e que estão tentando reverter. Algumas cidades até conseguiram reverter, como foi a cidade de Itu, que chegou a faltar água, Marcelo. Tiveram que economizar, armazenar água em baldes para não ficar sem água lá na cidade de Itu. E que inclusive o prefeito na campanha usou a cidade de Itu como exemplo, a cidade de Sumaré como precariedade de serviço, tarifa alta e péssima prestação de serviço, e que a Americana não ia acontecer, e agora ele está fazendo idêntico, igualzinho. É muito triste ver o que vem acontecendo na cidade americana. Pontualmente 8 horas. Obrigado, Walter, pela sua presença aqui no Azul Cidades. E vamos continuar
acompanhando e debatendo essas questões. Eu que agradeço, Marcelo, e é importante você aí de casa acompanhar o que vem acontecendo na Câmara Municipal de Americana, porque depois que a conta chegar não adianta reclamar. Já foi, já era e não tem como voltar atrás, assim como na cidade de Sumaré. Um grande abraço, Marcelo, fiquem com Deus aí, excelente semana. Estamos trabalhando, viu? Tem rádio falando que a gente está de férias, mas eu não estou de férias não, estou trabalhando, estou todos os dias na Câmara Municipal de Americana. Até mais.